Se tivesse uma casa de apostas para questões políticas, pouca gente teria apostado no Floriano Peixoto. Ele parecia ter os mesmos problemas do Deodoro da Fonseca. Também era um cara centralizador, também era um cara acostumado a ser obedecido, já que foi general por muitos anos e no Exército, nas Forças Armadas, a obediência é algo, enfim, muito importante, algo muito valorizado. Então, ele parecia pouco talhado, pouco pronto para resolver todos os problemas, os debates, as discussões políticas e unir todas aquelas diferentes correntes em torno dele. Não dá para dizer que ele não tentou. Logo que ele assume a presidência da República com a renúncia do Deodoro, ele reabre o Congresso, que o Deodoro tinha fechado, e tenta dar um jeito no problema econômico, né? Desde o encilhamento, que a inflação tinha sido descontrolada, e sobretudo para quem ganhava pouco, para as camadas populares, os preços dos alimentos tinham aumentado muito, e ele tenta, de alguma maneira, dar um jeito nisso. No entanto, a grande marca do governo dele vai ser, de fato, o seu autoritarismo. Para dificultar ainda mais as coisas para ele, havia uma questão constitucional. Quando ele assume, muita gente vira e diz que é preciso ter uma nova eleição. Porque estava escrito lá na Constituição que quando um presidente eleito renuncia ou, enfim, sai do cargo por algum motivo, por morte, antes de 2 anos do mandato, o mandato era de 4 anos, deveria haver uma nova eleição. E aí já esse lado autoritário dele apareceu, ele diz, bom, mas vejam bem, o que está escrito na Constituição é que se um presidente eleito sair do cargo antes de 2 anos, há novas eleições. Mas o Deodoro não foi eleito pelo povo, porque ele foi o primeiro e ele foi escolhido pelo parlamento. Então, diz ele, essa regra não se aplica a ele. Havia lá uma grande confusão, no fundo ia ganhar quem tivesse mais força. E ele pagou para ver. Não demorou muito e ele também decreta estado de sítio, para poder controlar melhor, para poder ter mais controle sobre a segurança e sobre, enfim, o seu próprio mandato. E aí ele coloca já de cara assim, uma porção de gente, pessoas conhecidas como Rui Barbosa, por exemplo, protestam contra o estado de sítio e ele manda prender dezenas de pessoas. E o Rui Barbosa é um desses que entra pedindo habeas corpus, dizendo que era ilegal, que era injusta, e ele apela para o Supremo, para o STF, para que o STF não permitisse ou soltasse aquelas pessoas presas pelo Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto diz uma frase que ficou bastante conhecida, que é o seguinte, bom, se os juízes do Supremo concederem habeas corpus a essas pessoas que eu mandei prender, eu quero saber quem depois vai conceder os habeas corpus para os juízes do Supremo. Ou seja, deixando claro que ele queria ser obedecido e que não aceitaria ordens sequer do Supremo Tribunal Federal. Os juízes entenderam direitinho e não concederam o habeas corpus pedido pelo Rui Barbosa. Mas não foram só civis que protestaram contra o estado de sítio, contra as decisões do Floriano Peixoto. Até um grupo de generais escreveu um manifesto, ficou conhecido como o Manifesto dos 13 Generais, dizendo que ele deveria sair do cargo e deixar que novas eleições acontecessem. Ele não quis saber, não ouviu, mandou para a reserva os generais que se colocaram contra ele, aproveitou, mandou uma porção de governador que tinha apoiado o Deodoro e não tinha ficado do lado dele para fora do cargo, escolhendo outros que ele considerava mais fiéis. Ou seja, ele foi para cima de todo mundo que quis tirar ele do cargo. E esse todo mundo era muita gente. Estoura uma grande revolta no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre teve uma política muito polarizada, e aí, as medidas que as questões do país iam aparecendo, esses dois grupos no Rio Grande do Sul sempre caíam um para um lado e outro para o outro. Então, na questão do Floriano, também não foi diferente. Havia um grupo que apoiava fortemente o Floriano, enfim, a presidência dele, e um outro grupo que dizia que era ilegal e que ele deveria sair do cargo. Essa polarização no Sul, que sempre foi mais forte do que em qualquer outra área do país, isso acabou gerando uma guerra, uma espécie de guerra civil no Rio Grande do Sul, bastante dura, que vai durar vários anos, onde um grupo ali defendia a necessidade de tirar o Floriano Peixoto do poder. Era bem misturado, você tinha pessoas das camadas populares, mas você tinha também pessoas da elite, você tinha setores militares do Sul, e essa divisão acabou fazendo com que essa revolta durasse muito tempo. E estoura também uma outra revolta na Marinha.
Lembrem que já no Deodoro da Fonseca, a Marinha tinha se levantado, ameaçado bombardear o Rio de Janeiro, e que isso tinha feito o Deodoro renunciar, dizendo que não queria ser responsável por derramamento de sangue brasileiro, ou de uma guerra civil. O Floriano não quis saber. Ele, novamente, a Marinha se coloca contra ele, diz que ele precisa renunciar, deixar que aconteçam novas eleições, mas ele diz que não. Ele, enfim, consegue se opor à Marinha, ele vai fazer um acordo de pegar navios estrangeiros e tal, e aí ele consegue enfrentar a Marinha, derrota essa revolta da Armada, ou segunda revolta da Armada, a primeira foi lá com Deodoro, e os derrotados conseguem escapar, não são presos, e vão para o sul, e se encontram com o lado não florianista da revolta federalista lá do sul. Se a revolta do sul já era difícil de reprimir, de acabar com ela, agora com o apoio aí de uma parte, ainda que pequena, da Marinha, ela ficou ainda mais complicada. Ela vai durar quase o governo inteiro do Floriano Peixoto, mas ao final eles finalmente são derrotados numa cidade que mais tarde vai se chamar Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto e à sua vitória. E aí ele termina o seu mandato tendo sufocado todas as revoltas e toda a oposição em torno dele. Eu sei, não é nada muito brilhante, mas o papel do Floriano é interessante, no mínimo. É um homem um pouco antipático, eu não tenho muita simpatia por ele, um homem muito centralizador, muito autoritário, que levou com mão de ferro, mas ele tem um papel de ter consolidado ali a República. Muita coisa podia acontecer, podia ter estourado mais revoltas, estouraram, mas ele reprimiu. E quando chegou o fim do seu mandato, ele não tentou estender, fazer uma ditadura ou aumentar o seu cargo, ou concorrer a uma reeleição que não era prevista pela Constituição. Ele simplesmente deixa que aconteçam eleições e ele sai do cargo. E ele também, enfim, já era um cara de idade, ele vai morrer um pouco depois, não vai voltar. E ele tinha o seu apoio. As camadas populares do Rio de Janeiro, uma parte das camadas populares do Rio de Janeiro via ele com muito bons olhos. Achava ele um homem que se dedicava pelo país, que tentou controlar os preços, um homem que não abaixava a cabeça para potências estrangeiras. Ele, enfim, ele não tinha medo de dizer o que ele pensava. Então, em vários momentos, em termos de relações diplomáticas, ele fazia declarações duras em relação a Portugal, por exemplo, e isso encantava uma parte da população que via nele um verdadeiro líder. O fato é que, ao terminar o seu mandato e passar o poder para o civil que foi eleito depois dele, o Prudente de Moraes, ele conseguiu encaminhar a República para uma certa estabilidade. Mas essa estabilidade ainda precisava ser construída. Mas isso a gente vai ver com os 3 presidentes seguintes que juntos conseguiram construir uma estrutura bastante sólida que vai durar quase 30 anos.